Olá, bom dia, bem-vindos. Estamos iniciando nesse momento mais um episódio da série Conhecendo a Filosofia Espírita, momento em que direcionamos a nossa visão, a nossa interpretação sobre a obra O Livro dos Espíritos, totalmente importante para o nosso processo de construção, nosso processo de amadurecimento espiritual, de entendimento, da filosofia espírita. Nós estamos na parte segunda do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. O capítulo ainda é o primeiro, falando dos espíritos do mundo normal primitivo, e hoje abordaremos a questão 86, que diz o seguinte: o mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? Ótima pergunta para embasarmos hoje. A resposta é certo. Eles são independentes, contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Vamos então às nossas colocações do dia de hoje. Falamos dois mundos, um material e outro espiritual. Mas, na verdade, existem inúmeras esferas da vida no plano do espírito, de acordo, é claro, com a evolução dos mesmos, e por vezes, umas interpenetrando as outras, não é mesmo? No mundo físico, existem igualmente muitos estágios de vida, sem que uns fiquem invisíveis aos outros, como ocorre no plano do espírito, no plano espiritual. Porém, no plano espiritual, os superiores podem observar os inferiores, mas esses não têm a capacidade de vê-los, a não ser quando os luminares acham conveniente. Não pode existir violência em campo alguma de vida. A lei nos pede respeito aos direitos dos outros, principalmente por aqueles que eles expressam na escala da evolução espiritual. Há alguns espiritualistas que perguntam: por que existe o plano físico? O espírito não poderia evoluir sem investir-se da matéria? Isso não nos compete responder, mas podemos analisar desta maneira: sendo Deus a inteligência suprema, a perfeição sem mescla, não iria fazer o mundo físico sem necessidade. Logo que foi feito, necessitamos dele. Esta é a lógica para a evolução. Qual a necessidade que temos e a posição que adotamos para julgar o Criador? Precisamos do estágio na matéria bruta, como porta para o despertamento gradativo das nossas qualidades. E o mundo, de certa forma, está interligado com o outro, às vezes de maneira que se desconhece, mas um é motivo de trabalho e experiências para o outro, na pauta das escalas espíritas. O mundo físico, ou seja, a Terra, está sendo sempre visitada por grandes personalidades espirituais em trabalhos que escapam aos sentidos humanos, em intenso movimento de amor. E a esperança deles nos incentiva para a benevolência no empuxo da grande fraternidade cósmica, onde fazem parte as entidades redimidas, onde existe a pureza do amor. Não se deve pensar que, por estar na Terra, o espírito se encontra órfão da bondade de Deus. O está presente muito mais do que se imagina, ou mesmo pensam os santos. Deus e seus agentes estão presentes nas águas que se bebe, no ar que se respira, nos alimentos que garantem a vida física. Ele está nas trevas e na luz, na alegria, na dor, na paz e nas tribulações. Ele é a vida que pulsa em toda parte. Para que ele fique mais visível ainda, basta que busquemos encontrá-lo.
E os meios acertados são aqueles ensinados por Jesus Cristo. Logo, então, não se deve perder tempo em pensar e dizer: por que Deus fez isso ou aquilo? O que Deus está certo, ou o que Deus fez de certo, melhor dizendo, é Ele ainda que estabeleceu leis de modo a serem cumpridas. Não existe outro caminho para se encontrar a felicidade. O mundo físico, na profundidade que devemos crer, é o mesmo mundo dos espíritos, onde a matéria tomou outra dimensão, a dimensão divina. E a matéria não deixa de ser energia sublimada, que se coagulou por bênção desse mesmo Deus. No fim, reconhecemos que tudo veio da vida suprema inteligência, e como filhos de seu coração, somos todos irmãos, interligados uns aos outros, pela luz benfeitora do amor dessa mesma divindade. Lembrando, o assunto dessa mensagem, o mundo material, poderia deixar de existir sem que o mundo espiritual se perturbasse? Se repetimos, Deus o quisesse. No entanto, se Ele fez os dois planos de vida, onde habitamos, agradeçamos ao por tamanha dádiva e procuremos compreendê-lo até onde suportamos. Assim, encerramos mais um episódio da série Conhecendo a Filosofia Espírita, tentando de alguma maneira facilitar o entendimento, a interpretação desta obra, o Livro dos Espíritos. Aproveito para desejar a todos um excelente ano de 2023, que estejamos cada vez mais conectados com o Senhor Jesus, com a espiritualidade protetora que assumiram compromisso conosco, para que possamos tomar as melhores decisões, para que possamos serenizar os nossos pensamentos e, obviamente, escolhermos os melhores caminhos. Grande abraço a todos, uma ótima terça-feira e um bom resto de semana. Nos vemos na próxima terça.